Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso estudo de plantas medicinais do mês de dezembro, nosso último encontro do ano, nas vésperas do Natal, para a gente, então, fazer um encontro bem legal. A planta que a gente vai trabalhar hoje é a romã, né, a Punica granatum. Para quem não me conhece, sou Gisele Gouveia, sou farmacêutica, culturista, doutora em saúde coletiva, sou professora na Cruzeiro do Sul, né, nos cursos tecnólogo de terapias integrativas e no bacharel de naturologia e no técnico de massoterapia aqui no Senac em Tubarão, certo? Bom, então a romã, ela é conhecida popularmente, né, como uma planta sagrada em muitas religiões. No final do ano, né, ela tende a ser utilizada para trazer boa sorte, trazer prosperidade. Né, muitas pessoas comem as sementinhas da romã como um ritual aí, né, de confraternização dos finais de ano. E no Brasil é uma planta que é cultivada há mais de 200 anos. É uma planta que é da região da Pérsia, da Ásia e do Mediterrâneo. Ela não é uma planta nativa do Brasil, ela é aclimatada aqui no Brasil. É uma planta que se adaptou muito bem aqui na nossa região. Quando a gente pensa nos aspectos botânicos e agronômicos dessa planta, ela é uma árvore, ela pode chegar aí até em torno de 5 metros, é uma planta caducifólia, como a gente chama, né? Tem ramos angulosos. As folhas delas são opostas, inflorescências, né? Elas são solitárias, né? Então elas estão nas axilares superiores ou terminais da planta. As flores são bissexuadas, são regulares, e o fruto, né, ele apresenta, então, essa casca coriácea, amarela, às vezes avermelhada, meia manchada, né, escura, e ela é multilocular, né, ela é um fruto, um multifruto, né, que a gente chama, é um fruto composto. E tem inúmeras sementinhas que ela é coberta por aquele tegumento espesso, pulposo, né, que tem aquele sabor docinho, mas levemente ácido, né? Então, quem conhece, né, já desfrutou do sabor da romã, sabe que ela tem esse ácido, uma certa trava, né, quando a gente saboreia ela, mas ela tem no finalzinho aquele ácido. Então, essa infrutescência, né? Então, o que é a infrutescência? Esse fruto múltiplo da romã, ela traz essa característica, né, de prosperidade, né, de um fruto próspero, né, um fruto abundante. E isso, né, traz muito essa marca dela na história. E é uma planta, né, muito utilizada na história dos alimentos e também na perspectiva medicinal. A romã, ela se divide, né, então, em 3 componentes principais. Primeiro, o pericarpo, né? O que é esse pericarpo? É o que engloba a casca e aquelas membraninhas internas, aquela partezinha meio esbranquiçada que ela tem, né, internamente, o suco dela, né? Então, aquele tegumento pulposo, né? O frutinho mesmo, né? Que recobre ali a sementinha, que é o que a gente chupa, né? Quando a gente abre a romã, e as sementes, né? As sementes, elas têm, né, 3% do peso dela, né, é da semente, e essa semente ela é constituída em torno de 20% de um óleo, né? E esse óleo da semente, ele é extremamente rico,
né, de substâncias que ajudam aí no metabolismo do nosso corpo. Então, aqui é a romã, né? Então, ó, a árvore, certo? Aqui o fruto, a florzinha, e quando a gente abre ele, né, esse multifruto que parece assim, né, um monte de frutinho, um grudadinho no outro, né? Tem então esse sabor docinho e ácido ao mesmo tempo. O que é interessante? É uma planta que ela floresce agora, né? Então, de setembro a janeiro é a hora que ela está florescendo, é a hora que ela dá o fruto. Quem quer plantar ela, né? É importante que plante com espaçamento de 2 metros entre as plantas, e a irrigação dela é semanal. É uma planta que gosta de água, mas ela, né, ela gosta de um solo mais sequinho. E ela é uma planta de pleno sol. Então, é uma planta que gosta bastante do sol. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, o meu romanceiro não dá romã. Por quê? Porque está plantado na sombra. Né? Então, a romã, para dar o fruto, ela precisa do sol. Na cultura popular, né, é uma planta que é utilizada o fruto, tá? E a casca, certo? Então, quando uso populares que usa o fruto, né, da romã, o que a gente está se referindo realmente é o pericarpo, né? Aquela casca coriácea que é muito utilizada para infecções como antimicrobiano, antiparasitário, para as disenterias, né? Para cicatrização, a parte inflamatória em geral, e também, né, o uso popular usa muito para essa questão da infertilidade. É uma planta que tem um tropismo para as mucosas, então, quando a gente diz que tem um tropismo para a mucosa, quer dizer que é uma ótima planta para todas as questões relacionadas à boca, né? Então, gengivite, estomatite, afta, problemas inflamatórios em geral da parte da boca, problemas gerais de infecção e cicatrização de pele, garganta, tá? E como antisséptico, né? E como antioxidante, né? Então, tem vários estudos que vêm mostrando, né, essas evidências científicas que vêm comprovando esse saber popular. Bom, é uma planta que é rica em tanino, né? Então, por ser uma planta rica em tanino, isso quer dizer que ela é uma planta que tem uma cicatrização bem interessante, certo? Então, assim, para lavar feridas, para lavar escaras, ela é uma planta bem interessante para uso tópico. É uma planta que é rica em polifenol, é uma planta que é rica em alcaloide. Os alcaloides, a gente tem que cuidar, porque muitos dos alcaloides são hepatotóxicos. Né? Então, o chá da casca da romã, nós vamos utilizar no máximo 1 semana. Por quê? Porque ela tem essa hepatotoxicidade, principalmente relacionada às cianadinas, né? Que com o uso, e as catequinas, que o uso em excesso delas pode ter problemas, né, hepáticos. As antocianidinas, né, elas são antioxidantes. Então, existem estudos que mostram, atualmente, o uso para a questão da prevenção do envelhecimento. Então, a romã está sendo utilizada também na linha da estética. Então, o pessoal que trabalha com as práticas integrativas, com a naturologia, tem uma linha na estética crescendo muito forte, né, que é a estética natural. Então, dentro da estética natural, se trabalha muito a questão da fitoterapia, as punks, né, as argilas, né, e essas plantas com esse poder antioxidante. Então, todas as plantas que são roxas, vermelhas, né, laranjas intensas, elas são ricas em polifenóis e antocianidinas. É uma planta que a gente pode dizer que ela é mineralo, né, ela é um repositor de minerais, né, tanto o suco quanto o pericarpo,
Por quê? Porque ela tem vários nutrientes, né? Então, potássio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, ferro, manganês, né? Então, aí uma variedade de componentes importantes aí para a nossa saúde. O suco, né? Então, quando a gente fala do suco, a gente está falando daquele tegumento, né? Aquela polpazinha que recobre a sementinha, né? Aquela parte vermelhinha, né? Ou às vezes meio amareladinha da romã. Ela é composta de 85% de água, 10% de açúcar, 1,5% de pectina, que são fibras solúveis, vitamina C, flavonoides e o ácido glutâmico. O que é legal também é que no pericarpo, né, a casca dela, ela é rica de taninos hidrossolúveis. Então, por isso que confere esse poder cicatrizante bem legal. E as sementinhas, ela é rica em óleo, ácidos linoleicos, né, ácidos oleicos e ácidos graxos insaturados, que são o que a gente chama do colesterol bom. Né? Então, inserir a romã na nossa dieta, né? A fruta, ela é um grande, uma planta bem interessante para se trabalhar as questões preventivas do envelhecimento e, inclusive, preventivo de câncer. Para nós, mulheres, certo? Existem estudos que colocam que o uso da romã ela pode ser um aliado na prevenção do câncer de mama. Não quer dizer, né, que ela vá curar o câncer, mas ela ajuda aí em muitas questões relacionadas, né, nesse poder antioxidante que ela tem. Tá? Então, quais são as atividades farmacológicas, né? Então, quais são as evidências científicas que vêm sendo comprovadas nos dias de hoje? Então, uma principal recomendação é o uso dela in natura, né? Então, a fruta mesmo, ou o suco, ou o chá da casca da fruta. Então, ação antioxidante, ação anti-inflamatória, tem indicativos de ser um hipotensor, então ajudar a reduzir a pressão arterial, hipoglicemiante, cicatrizante das mucosas, imunomodulatório, então ajudar aí na questão da imunidade do corpo, ajudar na questão da prevenção do câncer de mama, e na área, né, bucal, né, na área da odontologia, por exemplo, é um grande aliado para trabalhar antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório, então é uma planta bem interessante aí, com boas evidências clínicas e terapêuticas para essa parte bucal. Então, além disso, é uma planta diurética, existem estudos mostrando a ação vermífuga dela, tá? Então, ela é tanto indicada para processos inflamatórios de garganta, gengiva. Então, a gente tem vários xaropes, né, hoje dispensados no comércio. Trabalha a questão de cólica, diarreia, e aí o suco é mais interessante. E também alguns estudos mostram aí, né, no controle da tênia. A casca, o chá da casca pode ser utilizado aí para garganta, né, e também para ajudar questões relacionadas a gengivite, periodontite, estomatite, né, com essa ação antibacteriana e anti-inflamatória. Então, é o antioxidante, porque ela é rica em polifenóis e antocianidinas, são dois componentes, então, que neutralizam os radicais livres, e não por isso ajudam aí a prevenir o dano na célula, né? E com isso, ela faz um papel muito importante na prevenção de doenças crônicas, principalmente cardiovasculares e alguns cânceres. Aí não é a casca, e sim o fruto. Tem um efeito cardioprotetor, né? Então ajuda a reduzir a pressão arterial e aí também melhorar os níveis lipídicos, né? Porque ela é rica em óleos oleicos,
e aumentar essa função do endotélio. Então, a romã, o que ela vai fazer? Ela vai, então, auxiliar nessa vasodilatação e reduzir essa formação das placas nas artérias. Como anti-inflamatório, ele, pela presença dos polifenóis, né, então ele vai ajudar a modular várias vias anti-inflamatórias do corpo. E aí ajudar, principalmente nas condições crônicas, como artrite reumatoide. Ela não vai curar, mas ela reduz o processo inflamatório. Antiviral e antimicrobiano, né, ela ajuda aí, né, na prevenção de infecções, principalmente por causa que ela tem na sua composição os ácidos elágicos, né? E anticancerígeno, vem alguns estudos mostrando essa ação, certo? No tratamento de câncer, são estudos ainda pré-clínicos, muitos estudos em animais, mas com indicativo de ser uma planta que pode sim ajudar, né, como um preventivo na câncer de mama e também no câncer de próstata. Tá? Então, tem alguns estudos mostrando sobre isso. Depois eu compartilho com vocês 2 artigos, né, que falam, né, trazem evidências em relação a essas ações terapêuticas. Então, como é que a gente vai utilizar? Melhor forma de uso é usar ela a fruta, né? Ingerir a romã por meio do suco, né? Então, usar ela in natura. Ou se não, na forma de chá. E aí, qual é a parte da planta que a gente vai fazer o chá? A casca da fruta, certo? Então, e como que eu preparo? Em forma de decocção. Eu vou pegar uma xícara de chá, vou botar mais ou menos 10 gramas, que isso vai dar mais ou menos uma colher de sobremesa, né? Vou deixar ferver e depois eu vou desligar, e, né, deixo ferver por 10 minutinhos e depois deixo ali abafadinho por 15. E vou tomar esse chá de 2 a 3 vezes ao dia, no máximo por uma semana, porque pela questão da hepatotoxicidade dela. Tá? E é uma planta que a gente acha que não tem interações medicamentosas, a gente vai ver que ela tem algumas interações bem pontuais e importantes. Por exemplo, quando ela é utilizado como um vermífugo, é interessante utilizar como uma planta laxativa. Para quê? Para fazer, né, a eliminação dos vermes. A casca da romã, o chá da casca da romã, tá? A gente não a romã, né, não só a casca da romã, não só o fruto, mas tanto o chá como o suco concentrado da planta, certo? Uma coisa é você fazer o suco concentrado, outra coisa é você comer a romã, tá? Então, quando eu falo suco concentrado, é você pegar 2, 3 romãs, né, colocar no liquidificador e fazer o suco concentrado, né? E aí tomar um copo, né, de suco de romã. Tanto o suco como o decoco, né, da casca, eles interagem com uma enzima que a gente tem dentro do nosso organismo, que a gente chama de citocromo P450, que é uma enzima que ela tem a função de quê? Acelerar o metabolismo dos medicamentos ou retardar o metabolismo dos medicamentos. O que ela faz? Ela vai lá, o suco da romã ou o chá da romã, vai lá e inibe, né, essa nossa enzima. Quando ela inibe essa nossa enzima, todos os medicamentos que a gente utiliza, eles, em vez de ser eliminados dentro do corpo, eles ficam armazenados dentro do corpo. Consequentemente, a gente pode aumentar o limiar terapêutico daquela planta e trazer uma intoxicação. Então, faz uso de medicamento de uso contínuo, prestem sempre atenção. Vai fazer um suco de romã, vai tomar 2 horas antes, 2 horas depois. Poxa, Gisele, o suco? Sim, o suco. Agora a fruta. A fruta, como você não vai, né, comer 3, 4, né, romãs de vereda só, né, às vezes, né, senta lá embaixo do pé e vai. Aí faz essa diferença aí de 2 horas antes ou 2 horas depois. Então,
né? Aqui eu trouxe alguns medicamentos, como, né, a carbamazepina, né, que são metabolizados aí pelo P450, que a gente acompanha em estudos que quando a gente usou o suco, né, de romã, aumentou aí o metabolismo. Então, a gente precisa, sim, ter muita cautela do uso do suco, do uso do chá da romã, quando eu uso medicamento de uso contínuo. Então, é uma planta, né, tanto o suco concentrado como o chá da casca, eu vou utilizar por uma semana, vou evitar na gestação e lactação por falta de estudos, preciso cuidar da questão da hepatotoxicidade, então por isso usar em uma semana, não vou misturar ela, né, com óleos e gorduras, porque aumenta a hepatotoxicidade dela. E quais são os sintomas né, de toxicidade? Dor de cabeça, vertigem, tremores, falta, né, de força muscular, fadiga, diarreia e vômito, né? Então, sintomas de intoxicação, né, comuns a qualquer outro produto, né, terapêutico. Existe um manual, certo? De cultivo, e aí, né, quem quer cultivar romã, esse manual aqui, ele traz bastante informações. Então, sobre a romã, seria isso, eu trouxe, né? A gente não tem muitos estudos da romã, e aí eu abro aí, então, para nossa conversa. Quem quiser colocar a sua dúvida, sua contribuição, se alguém já usa. Qual que é a dúvida, Vivi, em relação às escaras? Prepara? Ah, ok. Então, como é que você vai preparar? Você vai fazer o decoco da casca, certo? Vai pegar 10 gramas da casca, que vai dar mais ou menos, vai picar ela bem picadinha, vai dar mais ou menos aí uma colher de sobremesa, uma colher de sopa, vai pegar uma xícara de água e vai ferver ali por 10 minutos. Bota naquela xícara, bota ferver. Fez a fervura de 10 minutos, deixa 15 minutos abafadinho, deixa esfriar, e aí você vai pegar esse decoco e vai lavar a escara, né? As feridas, né? Tanto escara, né? E feridas de pele, como feridas bucais. Uma coisa que eu gosto muito é de ver as curiosidades sobre a planta, né? E aí, pesquisando sobre a romã, ela é uma planta lá do Oriente Médio, né? Da Ásia Menor. E é uma planta que vem sendo cultivada há mais de 2.000 anos antes de Cristo. É uma planta muito antiga. E aí, quando a gente vê um pouco da história dessa planta, né? Lá os gregos, os judeus, né? A região lá do Oriente, né? Da Ásia, do Oriente, ela é uma planta que é um símbolo da fecundidade, né? Simboliza a esperança de um novo mundo. E para os romanos, ele significa ordem e riqueza. Né? Olha que legal, acho que casa muito com as nossas tradições aqui de, né, meia romana virada do ano, né? O meu marido fala que a mãe dele tinha um pé de romã na frente da casa. Ela faleceu faz um ano. E a gente sempre carregava aquele pé de romã. E a gente perguntava, mas a senhora gosta de romã? Não, eu não gosto. Eu como uma romã no final do ano para me trazer prosperidade, esperança, né, na virada do ano. Então, ela tinha um pé de romã, as romãs caiu tudo no chão, e era só para ela cultivar, colher uma romã e fazer, né, um rito de passagem ali da virada do ano. Então, lá no pai também tem bastante pezinho de romã. Eu gosto muito, a frutinha é bem gostosa. Ó, a pastoral usa com garrafada. Faz garrafada para quê? Para antioxidante, para garganta? O que faz? Então, a Raquel mais que usa, ela que faz mais, mas é com vinho,
é para fertilidade e também para imunidade. Ela faz, Ah, tá legal. muito boa. Ah, fica tipo um licor, né? Tem todo o cuidado, né? Não pode tomar assim o cálice. Tem várias etapas, mas é muito O que tem bom. que cuidar é a toxicidade dela, né? Então, assim, mesmo para fecundidade e imunidade, respeitar ali o prazinho de 7 dias, tá? Então, assim, mas eu tomo 7 dias, não, toma 7 dias, dá um intervalo ali de 15, 20 dias, depois faz mais 7. Então, essas questões, né, de intervalos são importantes. Quando a gente faz a garrafada, né, utilizando vinho, às vezes utilizando a cachaça, né, ou até o álcool de cereais, o que a gente tem que cuidar é que o álcool de cereais, a cachaça e o vinho, eles extraem mais alcaloides do que a água. Né? Então, o alcaloide e os flavonoides, eles são extremamente solúveis em álcool. E aí, o alcaloide em si é uma dos princípios ativos que tem uma certa toxicidade. Né? Então, o que eu sempre digo? Se vai fazer em forma, né, de alcoólica, aí usando vinho, vinagre, a cachaça, eu costumo sempre orientar que a pessoa reduza o prazo. Então, se no infuso eu uso 7 dias, ali na garrafada eu sempre, né, nesses veículos alcoólicos, eu falo sempre assim, 2 dedinhos, né, não é um copo cheio, então é aquela coisa, 2 dedinhos, né, e 4 dias, eu reduzo, certo? Por quê? Pela questão, né, da segurança. Né? Então, é melhor a gente pecar, né, trazer aí uma orientação um pouquinho, porque a gente não sabe a questão, o que o álcool ele vai estar extraindo a mais. E cada pessoa é diferente, então tem que ver a condição da pessoa também, não pode estar saindo tomando tudo, né? Não pode. Tem que ter cuidado, sim. Eu tenho um pé de romã, mas ele não vinga, ele dá as romãzinhas, assim, eu não sei, deve ter alguma coisa na terra. Tem sol? Ela cai, no solo. Pega E esse cai, sol? não consigo. Pode ser, Tem muito vento onde ela tá, não sei. pode ser. Ela não forma o fruto. Não, é quando tinha, agora nem tem, mas quando dava as florzinhas, ficava bem feliz. Uma cor de laranja muito bonitinha. Daí dava o fruto, aumentava, ele rachava, caía, e às vezes não conseguia nem ficar grande, assim, é bem pequenininho. Eu não sei se é a qualidade. Eu tenho esse pezinho já faz muitos anos, mas não cresce também. Eu vou ter que ver outra. Então, Eu a acho que romã tem um segredinho. A romã, ela é uma planta hermafrodita. Então, o que é isso? Ela tem a parte feminina e a parte masculina. Então, ela faz o processo de autopolinização dela. Quem faz a polinização dela são as abelhas. Se não tiver abelha próxima, ela pode fazer isso. Ela não é bem polinizada, né, e aí ela não consegue segurar o fruto dela. Bom, então vai melhorar, porque tem 2 caixas de abelha sem ferrão e perto dela, do lado até. Perfeito. Então acho que vai melhorar. Vamos ver. Isso, né? Então, e a outra coisa é a irrigação dela uma vez por semana, tá? Isso é importante. Será que dá de fazer uma alporquia nela e fazer outra muda? Eu não sou das mais expert nessa parte de cultivo, mas dá para a romã, por ser hermafrodita, dá para tu fazer, como a gente faz com a laranjeira com limoeiro, então o enxerto. Deixa eu ver aqui. Eu não acompanhei ali. Tu falou da floração dela ou não? A floração, eu vou pegar aqui. A floração dela é agora, setembro até janeiro. Eu não vi se tinha florzinha, vou dar uma olhada. O negocinho dela, ela gosta de uma abelhinha. Ó, quer ver? Deixa eu ver a adubação dela aqui. Porque em volta tem pé de amora, daquela silvestre, tá bem bonita. Ali não é.
Ele é úmido, é um terreno que, né, dá para... Uhum. Em volta... Aqui coloca que é interessante colocar 2 quilos de esterco por cova, tá? Então, tu pode fazer aquele círculo, sabe? E colocar o esterco ao redor, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Propagação dela, época de colheita. Ó, ela não gosta de solo muito úmido, tá? Então, o solo precisa estar bem sequinho, de preferência solo mais argiloso, né, e arenoso, de meia sombra a sol pleno. Ali não tem muito sol, assim, ela meia sombra para sombra. Então pode ser isso. Ele precisa ir do meia sombra para sol pleno. Então ele tem que pegar assim um pedaço da sombra e mais a maior parte do tempo tá com sol. Sabe o que ele faz? Faz uma muda pelo sol. Gisela, eu acho que depende muito da região, porque eu estou numa região aqui do Espírito Santo, região de bastante sol, e aqui a gente produz ela muito bem na área seca, igual você falou aí, não gosta muito não gosta muito de local que tenha muita umidade, não. Aqui também tem algumas espécies que são já reproduzidas, que dão umas romã muito grande, bem grande mesmo, assim. Então, eu não gosto muito dessas aqui. Então, aqui a gente tem essa, pelo menos lá na casa, na casa de minha mãe, que a gente sempre cultiva lá, meu pai sempre teve e nunca deixou de não ter, assim, que ele dizia assim, isso é muito bom para a saúde. Então, nós temos 2 pés lá na roça, que eu falo que é a romã orgânica e a romã é pura, né? Tradicional mesmo. Então, a gente colhe ela quase o ano todo, nós temos ela lá, mas temos na área seca, né? Ela fica no pé seco, e assim, nós usamos ela bastante, assim, para comer mesmo a fruta dela, né? A gente come e fazer gargarejo da casca. E no dia 6 de janeiro, nós temos o hábito, não sei se é um hábito ou se é uma crença, né? No 6 de janeiro, que é o Reis Mago, né? Então, a gente faz com 9 sementinhas da romã, para você nunca sempre ter dinheiro na carteira. Isso mesmo. Aí a gente, né, fala o nome dos Reis Magos e guarda 3 sementinhas da romã na carteira o ano todo. Isso é uma questão de meu pai, que infelizmente já faleceu com 96 anos, mas ele já sempre fazia isso, sabe? Então, era uma crença deles, assim, bem da antiguidade, que isso... E assim, essa crença é uma crença muito antiga, gente. Assim, ó, não é da idade dos nossos pais, nossos avós, não. Já é de 2000 anos atrás. O povo antigo mesmo já guardava a sementinha de romã. E eu sempre incentivo o povo aqui, né? Vamos resgatar essa cultura, povo, vamos resgatar. E eu faço muda, distribuo muda o pessoal, porque a gente precisa resgatar essa cultura aqui, realmente é muito importante para nós. A romã é fantástica, ela é muito fantástica. Isso mesmo, né? Acho que essa interação entre os conhecimentos, né? Conhecimento tradicional, conhecimento popular, conhecimento familiar e o conhecimento científico que né, ele nasce, né, desses conhecimentos que estão na sociedade. Né? Então, quando a gente junta todos eles, a gente ganha esse olhar mais amplo. E o que eu sempre digo? A comunidade, né, os líderes de pastoral, né, então, as lideranças sociais, que são engajadas no estudo das plantas medicinais, conseguem resgatar esse olhar macro da planta. Né? Então,
que é o quê? Olhar para a planta, interagir com esta planta, entender, né, a homeostasia da planta no ambiente e dizer, essa planta ela é boa para isso, para aquilo, porque ela tem essas características, esse sabor, esse paladar, né, essa solubilidade, esta cor. O conhecimento científico, ele vem para ver o quê? O que tem lá no micro, né? Então, que é o quê? Quais são os componentes? Não, por que eu tenho essa ação terapêutica? Porque eu tenho esse, né, componente. Por que essa planta pode ser tóxica? Porque tem esse e aquele, né? Como é que se dá a toxicidade? Pelo meio extrator que a gente usa. Né? Então, quando a gente usa a água para fazer o chá, a gente está utilizando a água para extrair algumas substâncias que são solúveis em água. Quando a gente faz uma garrafada, uma alcoolatura, uma tintura, a gente está utilizando outro veículo extrator, né, que é alcoólico. Então, partículas que não são solúveis em água podem ser solúveis em álcool. E aí a gente pode ter aí uma potencialização no efeito terapêutico ou uma potencialização na toxicidade. Então, a gente tem que cuidar, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer a planta. Né? A Francisca colocou aqui. Suco de romã poderia ser utilizado para redução de nível de cortisol no corpo? Boa pergunta. Ele é um antioxidante, anti-inflamatório. Gisele, e olha que riqueza, que essa senhora mora no Espírito Santo e nós aqui em Santa Catarina, e eu vivi no Rio Grande do Sul, também tem essa cultura da romã na alimentação, no final de ano e tudo, e também guarda as sementinhas da lentilha. Olha, é o que a romã eu aprendi com a minha sogra. Aqui em casa, a nossa tradição é a uva. Guardar as 12 sementinhas de uva. A gente morre de rir. Teve um ano que a mãe errou e comprou a uva sem semente. Aí, né, os filhos tudo, e agora, mãe, o que nós vamos fazer? Comprar essa uva sem semente. Aí, o que nós fizemos? Nós comemos as 12 uvas. E depois, no outro dia, nós corremos, olha como é as coisas, corremos no mercado para comprar as uvas com semente. Aí eu lembro que meu irmão dizia no mercado, e a uva tem semente? O senhor tem certeza? Aí eu dizia, não, ela tem semente. Eu lembro 24 uvas. Coisa, tá? Então, em relação ao cortisol, Francita, eu não achei nenhum estudo que fale especificamente do cortisol, tá? Mas, como ela é uma planta que é rica em antioxidante, tem essa ação anti-inflamatória, possivelmente, né, ela pode ajudar. Não especificamente pela via, né, hormonal do cortisol, mas pelas vias, né, anti-inflamatórias que estão aí associadas. Tem dois, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns materiais que eu separei que são bem legais, tá? Esse aqui é uma revisão de literatura, e esse aqui é um manual de cultivo. Esse aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui. Então, aqui são alguns materiais complementares, né, que vocês podem estar, né, lendo sobre ele. Ó, a Francisca faz a trouxinha de semente. Ó, na Europa, o suco de romã tem em caixinha. Ah, que legal. A Karen disse que a avó dela, quando tinha a Ruda, fazia a reza no galho de romã. As flores são punks, as folhas podem ser utilizadas. Então, Sandra, vamos pesquisar. Eu não achei nada falando das folhas da romã. Eu pensei no banho, porque tu falou, mas é da casca, né? Da casca.
Gisele, a casca pode ser seca ou in natura? Pode ser seca, pode ser in natura. Eu costumo secar ela, certo? E aí deixar ela, né, deixar ela sequinha, raladinha, que é mais fácil de usar. É no sol? No sol ou não? Eu boto no forno, deixo 40 graus no forno. Grande parte da literatura traz a casca, né, do fruto. Ó, assim, uma coisa bem legal nessa parte das punks, né? A romã é uma fruta bem legal para trabalhar a questão de inflamatórios, inflamação no fígado, certo? E nesse quesito é utilizado as folhas também, além do fruto e da casca. Então, isso se dá porque é uma planta que tem bastante ácido eláico, né, que é um grande oxidante, que é o que, na área das punks da nutrição, ela se destaca. Né? Então, o ácido elágico, ele é um bom componente, né, que faz essa defesa, essa proteção contra as doenças crônicas. E também ajuda na questão do rejuvenescimento celular, né? Então, tanto para a pele como para o corpo em si. Então, você pode, sim, né, fazer o chá das folhas. Não vai ter, assim, a concentração máxima, né, que tu tem do suco e da casca. Mas, né, na ausência, como a gente tem a floração só de setembro a janeiro, né, esse miolo a gente pode estar utilizando aí, tá? E uma outra coisa legal é para quem está entrando na menopausa, né, ou está, né, aí em climatério ou em menopausa, o suco, tanto o infuso como o suco da romã, ele tem uma boa ação estrogênica. Então, para as mulheres que têm sintoma de menopausa, né, além de ser antioxidante, além de ajudar também em questões de danos neurológicos, né, ele ajuda também na questão de diminuição do colesterol. Então, então é uma planta legal aí para nós mulheres. Em relação a nessa linha das punks, Sandra, tanto a semente, né, como o suco, eles são ricos em ferro, cálcio, vitamina C, magnésio, manganês e o zinco, tá? Então, e aí está o grande potência na questão da imunidade, né? Então, a riqueza do zinco te ajuda a aumentar a imunidade, né? E a questão também da vitamina C. E ele tem vários ácidos orgânicos, vários flavonoides, como o ácido clorogênico, o ácido cafeico, o ácido málico, né, que ajudam a diminuir a vontade de comer doce. Por isso que ele é dito que ele é interessante como um hipoglicemiante. Né? Então, aquela pessoa que é diabética, que está naquela fissura do doce, quem está fazendo processo de emagrecimento, né, que entra lá, não pode comer doce, não pode comer isso, não pode comer, não pode. E além, né, de trazer esse benefício de melhorar a tua imunidade. Ajuda, né, a aumentar essa questão do antioxidante do fígado. Por quê? Porque ela tem aí a glutationa, né? Então, o chá das folhas e das flores, ela ajudam a fazer a proteção do fígado. Então, aumentar as defesas e ajudar a eliminação das toxinas do organismo. Aí, para o fígado, né, é interessante usar as flores e as folhas, e não a casca. Ô, Gisele, o suco, eu posso pegar meia, porque tá cara, né? Às vezes ela é bem cara.
meia e bater com um copo de água? Pode. E aí? Imagina assim, ó. Se você pegar uma, né, meia e um copo de água, tu já está fazendo concentrado. Por quê? Porque o chá tu vai fazer uma colher. Então, imagina assim, meia romã, dependendo do tamanho, tu tá colocando aí pelo menos umas 5 colheres de semente de romã. Então, para um copo, sim, meia romã já vai ficar bem concentrado. Com uma prima, ela já está entrando na menopausa e ela tem o lítio baixo. Ajudaria, né? Vai ajudar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai usar 7 dias no mês o suco da romã. Tá? Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Isso, né? A questão da hepatotoxicidade dela aqui, né? Da casca, tá, Francisca? A questão da hepatotoxicidade dela é a casca. Por isso que para o tratamento do fígado a gente usa a folha. Por quê? Porque a folha tem menos alcaloide do que a casca. Menos alcaloide e menos tanino. Então, quando a gente vai envolver questões do fígado, lembrem de usar a folha e a flor. Fechamos, então? Então, fechamos, né? Vamos fazer a nossa tradicional foto, que é nosso encontro das romãs, né? Traga bastante prosperidade, bastante felicidade, né? Bastante din-din no bolso todo mundo, lá em Pipa. Olha só, Maria, Dona Karen tá em Pipa. Lá, é Rio Grande do Norte, Karen? Não vejo as coisas. Sim, é em Pipa. E aqui é muito bom para ter. Tem muita gente que tem técnica de romã na frente das casas aqui. Porque aqui tem sol para romã. Tem muito sol também, né? Olha só. Vamos trocar mudinhas. A formiga adora minha romã. Ela está fininha, o pezinho está bem fininho no pé. Aí eu cheguei de viagem e vi que a formiga tinha comido ela todinha, mas ela já começou a brotar de novo. Que bom. Mas ela pega mesmo, pega na semente, assim, pitanga, romã, todas essas plantinhas ali que são primas, elas são um pouco. Que bom. Que joia, ó, nós estamos lá, então, ó, né? O bom da tecnologia é isso, né? Estamos aqui no sul, o povo está lá no norte, nordeste, centro. A minha avó rezava com galinha de romã também. Ela rezava as pessoas quando não tinha arruda, né? Porque aqui mas ela rezava com galinha de romã. A gente fazia farol, gargarejo com a casca, né? Da romã, gargarejo com a casca da romã. Legal. Muito bom. Então, assim, a casca pode torrar ela e aí depois liquidificar e fica um pozinho. Aí, se for usar o pozinho, vai usar uma colherinha de cafezinho para uma xícara de chá. É uma outra possibilidade também. Então tá, gente. Desejo para vocês, então, uma ótima virada de ano, boas festas, né? E Natal, menino Jesus, traga muita alegria para todas as famílias.